E estamos agora no capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Marcos. E diz assim o texto, capítulo 10, versos de 1 a 12. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judeia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Jesus respondeu: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério com ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Esse é um texto que tem dado muito o que falar em sua interpretação. Mas vamos lá. Jesus seguiu na sua jornada missionária, saindo da Galileia, e foi para a região da Judeia. E assim, direcionando-se para o lugar onde sua missão seria consumada. Mas até o fim, ele estaria ensinando através de palavras e de ações. Então ele atravessou o Rio Jordão, e lá do outro lado, como sempre, uma multidão ia ao seu encontro. A fama de Jesus, pelos sinais e maravilhas que fazia, já havia espalhado por todas as regiões de Israel. O renovo prometido havia chegado e as pessoas testemunhavam coisas grandiosas. As boas novas eram proclamadas e demonstradas por Jesus, por onde ele passava. Não tinha como não mexer com os habitantes estrangeiros que viviam naquelas regiões. Embora não compreendessem de fato o cumprimento das profecias, sabiam que algo esplendoroso estava acontecendo e a maioria queria se beneficiar de tudo aquilo que Jesus fazia. Com exceção dos fariseus e mestres da lei, que não tinham o coração voltado para Deus, mas sim tinham sido alvejados pelas setas do orgulho, da soberba, e seus corações estavam neste mundo finito e não nas coisas do céu. Era muita hipocrisia, em nome de Deus. Na verdade, usavam o nome de Deus em vão, ensinando coisas que eles mesmos não faziam. Viviam uma santidade de aparência. Seu coração estava bem longe de Deus. E desta maneira perseguiam Jesus, o Filho de Deus. Um ou outro dessa categoria de judeus, que tinham seus corações sinceros, conseguiam ver além e entender a missão de Jesus. O cumprimento das profecias que anunciaram a vinda do Messias, que de fato e de direito era Jesus. José de Arimateia e Nicodemos eram dois desses que não compactuavam com os demais que queriam incriminar Jesus. Então, em meio à multidão que ouvia seus ensinamentos, havia fariseus atentos, não à mensagem de vida que ele transmitia. Seus ouvidos estavam fechados para elas, mas procuravam pegar alguma coisa que ele falasse para o incriminar pela lei de Moisés. Naquele dia, já que não conseguiam, tentaram uma provocação, com base em uma orientação, digamos, para diminuir danos que Moisés deu aos israelitas no deserto rumo à terra de Canaã. E que está registrada em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versos de 1 a 3, que diz assim: se um homem se casar com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que seja reprovável, dará a ela certidão de divórcio e a despedirá de sua casa.
Se ela se casar com outro homem e se o mesmo acontecer, e esse segundo marido a despedir com carta de repúdio, o primeiro marido não poderá recebê-la de volta porque cometerá adultério, uma vez que ela foi contaminada ao se entregar a outro homem. Isso seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Essa é a palavra que está lá, registrada por Moisés. Os fariseus ali presentes perguntaram então a Jesus se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher, já que Moisés permitiu dar carta de divórcio. Marcos não explicita o que Jesus estava ensinando à multidão ali naquele momento, naquela ocasião. Nós não sabemos exatamente o que Jesus falava que levou os fariseus a virem com essa questão do divórcio, tentando colocar em Jesus à prova. Não sei, talvez Jesus estivesse falando sobre família, relacionamento entre marido e mulher, o cuidado do marido com sua esposa e família com os filhos. Enfim, imagino que algo relacionado à questão familiar ou de casamento, fidelidade, não sei, imagino, poderia estar sendo proferido ali por Jesus naquele momento. E daí os fariseus questionaram Jesus sobre a permissão de divórcio citada lá na lei de Moisés. O que importa mais aqui são as palavras de Jesus, que são ricas em sabedoria. E ele afirma que Moisés realmente escreveu essa lei. Mas qual foi o motivo? Jesus explica que foi por causa da dureza dos corações das pessoas, mas que esta não era a vontade de Deus, não é a vontade de Deus. Olha que coisa séria, Deus permitiu que houvesse uma lei relacionada a algo que contrariava a sua vontade. O divórcio, a separação do casal que Deus uniu. Nós entendemos, na lei dos homens, que uma lei anterior, que está em vigor, é maior do que as leis que vêm depois, atreladas a essa anterior. Ou seja, a lei anterior é maior do que as leis posteriores que tratam da mesma causa. Então, com essa referência humana, fica até fácil entender que a lei dada por Deus lá na criação é maior que essa lei de Moisés. Jesus diz que no princípio, ou seja, quando tudo foi criado, inclusive e principalmente o homem e a mulher, Deus disse o quê? Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Esta é a lei maior, a carta magna. E foi o que Jesus citou ali, explicando essa questão do porquê do divórcio, mas qual era realmente a vontade de Deus. Mas as pessoas esqueceram-se da carta magna e tomaram como referência apenas o paliativo que Moisés deu ao povo, para que não contaminasse a terra que receberiam por herança. Isso parece complicado de entender, mas quando lemos na carta aos Hebreus que a lei era a sombra das coisas futuras, podemos compreender que isso tudo diz respeito ao seguinte: quem vive em pecado jamais poderá se reconciliar com Deus. Deus é santo. É impossível que quem esteja contaminado pelo pecado possa conviver com Deus. Por isso, o salário do pecado é a morte eterna, como está escrito. A história de Israel na presença de Deus nos mostra que não haveria solução para o pecado, se não fosse por intermédio de um homem que não tivesse pecado algum e que pagasse pela culpa de seus semelhantes. Ninguém conseguiria cumprir a lei. Esse homem não é outro, e não poderia ser outro senão quem? Jesus, o Cristo, aquele que veio da parte de Deus. Aleluia! Tornou-se homem, porém sem pecado algum. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Jesus veio restaurar as relações humanas, dentre outras coisas. O homem e a mulher foram criados para se unirem, um homem com uma mulher, se unirem e se tornarem uma só carne e constituírem uma família e a partir desta encher a terra. É o que está lá no Gênesis. O apóstolo Paulo ensina na carta aos Efésios sobre como devem ser as relações humanas.
No início do capítulo 5, ele recomenda que sejamos imitadores de Deus, como filhos amados, que somos e assim vivamos em amor. E aí ele vai seguindo com diversas instruções acerca do viver em comunidade. Lá no verso 22, ele instrui as mulheres que sejam sujeitas a seus maridos, como ao Senhor. O Senhor é a nossa referência. E isso dá super certo quando os maridos também seguem a instrução que está lá no verso 25 do mesmo capítulo. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Olha que coisa esplêndida. Lá atrás, o marido teria que repudiar a sua mulher porque ela era reprovável. Aqui, o marido deve amá-la e corrigir o problema que a torna reprovável. Uau! Realmente, o reino de Cristo não é desse mundo. Mas e aí, dá certo? É possível isso ou é utopia? Se tomarmos como referência o mundo, claro, é utopia. Mas se a nossa referência for Jesus, não é utopia não. Sabe por quê? Ele pagou um alto preço para que isso seja possível aqui e agora. Mas como fazer? Seguir a Cristo, seguir o Evangelho, ser imitador de Cristo. Milagres acontecem nessa terra ainda. Jesus disse, os sinais seguirão os que crerem. Isso não se refere apenas a curas de doenças físicas, mas também curas de doenças da alma. Essa alma que nos leva a tomar a decisão de se casar com alguém e depois a decisão de separar. Não amo mais, não é como eu pensava que fosse. Ela ou ele me decepcionou. Foi bom enquanto durou, agora é partir para outra. Mas ela adulterou. Pois é, por isso Moisés escreveu aquela lei paliativa no tempo em que as coisas ainda eram sombra do que viria depois de Jesus, trazer o evangelho à terra. Tudo aquilo representava o que aconteceria se Jesus não viesse para dar o Espírito Santo a todo aquele que nele crê. Só o Espírito Santo de Deus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos transformar em novas criaturas. Só o sangue de Jesus para nos lavar e nos purificar, a fim de que possamos receber o Espírito e frutificarmos com o fruto do Espírito que está descrito lá em Gálatas 5, 22 a 23, confere lá. Só o sangue de Jesus para nos purificar e o Espírito Santo para nos guiar em nossas decisões, de sorte que elas cumpram a vontade de Deus. E além de tudo, e apesar de, Jesus ainda se constituiu nosso advogado e nos defende quando nos arrependemos dos pecados. Só assim poderemos entrar na terra prometida por herança, que é na realidade a nova terra, a nova Canaã, não a antiga, e entrar também no novo céu, habitarmos com Deus, o nosso Criador. Esse é o plano desde lá do início, desde a criação. Mateus 19, de 1 a 12, também narra esse episódio e traz o detalhe de que a lei de Moisés dava permissão ao divórcio em caso apenas de adultério por parte da mulher. Jesus veio para que cumpramos a lei de Deus, a lei magna. Então, para quem está em Cristo e é casado ou casada, qual é a instrução? Esposa, sujeite-se ao seu esposo como ao Senhor. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela para santificá-la. Qual deveria ter sido a atitude de Adão lá no Éden? Segundo o que aprendemos nesses textos, ele deveria corrigir a esposa, Eva, santificar a esposa, mas não, ele caiu na mesma transgressão que ela. E daí sobrou para quem? Jesus. Só ele pode corrigir o pecado original que contaminou toda a criação e que fez com que Deus separasse um povo para cumprir seu plano de redenção, e esse povo tivesse que ter uma lei a fim de compreender que Deus é santo, mas a nossa salvação vem pela graça de Jesus. Se não fosse Jesus, não haveria solução para nós. Ele cumpriu a lei por nós e ele nos santifica. Então, ele nos santifica e ele faz com que nós cumpramos a lei. Sem ele, a gente não consegue.
Então, se não for por Jesus, se não for pela fé em Jesus, não há justificação e não há, portanto, salvação. Em Jesus cumprimos a lei magna e os desígnios de Deus. Pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. Não somente adultério, né, mas impureza sexual, a mentira, a falsidade, malignidade, a falta de domínio próprio, por aí vai. Olha lá, Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, descreve as obras da carne, que são todas pecado. Tudo isso é resumido em não amar a Deus e não amar ao próximo. Ponto. Isso é pecado. Então, glória a Deus. Jesus veio e trouxe o Evangelho, as boas novas de salvação. Abra os seus olhos da fé e veja Jesus, o amado das nossas almas, nosso Redentor, nosso Resgatador, nosso Salvador, nosso tudo. E agora, para finalizar essa reflexão, eu gostaria de deixar duas mensagens. Primeiro, nós recebemos Jesus na nossa vida pela fé, crendo que Ele é o verdadeiro e unigênito Filho de Deus, que veio ao mundo, trouxe o Evangelho da salvação, padeceu e morreu a nossa morte, mas ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte e subiu aos céus, enviando o Espírito Santo à terra para santificar-nos e estarmos em condições de herdarmos a terra prometida, a nova Canaã, a habitação de Deus. Temos que entender que a ação do Espírito Santo em nós é processo de santificação. Esse processo pode ser mais rápido ou mais lento, na medida da nossa fé. Lembrando que Jesus vem, né? E lembrando que é através de Jesus, né? Do conhecimento dele, certo? Conhecendo Jesus, conhecendo Deus, através da palavra. É assim que a nossa fé vem e cresce. Quem estuda mais a palavra com o coração sujeito a Jesus é santificado com mais rapidez, evidentemente. Mas quem não busca o conhecimento de Deus na palavra com o coração sujeito a Jesus, esse processo é mais demorado e por vezes passa, inclusive, por situações muito difíceis, por muitos vales. Mas é processo. A segunda mensagem também que eu quero deixar é essa. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Redentor, Resgatador, Salvador único e suficiente, ainda há tempo de ter essa atitude de fé e entrar no processo de santificação por meio da ação do Espírito Santo, que é dom de Deus a todo aquele que crê verdadeiramente na mensagem do seu Filho Jesus. E é isso por hoje. Que Deus o abençoe grandemente e que você, né, venha realmente entrar nesse processo, se ainda não está. E se já está, que acelere mais e mais, né, e goze das bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então é isso. Deus te dê paz, Deus te dê entendimento, tá? Cresça na fé em Jesus e compartilha, né? Continuo pedindo aí, compartilhe essa mensagem se ela fez sentido para você, tá? Que possa também abençoar outras pessoas, né? Deixa aí o seu gostei, né? no vídeo, porque isso também ajuda que o vídeo seja divulgado mais. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos seguindo, né? Nesses estudos do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Até a próxima!